a gente até o final. Como diria Ronifão, bonitinho, você não vai desligar, né? Vai ficar aqui no Sport TV com troca de passes. E atrás da câmera que eu tô falando tem uma camisa rubro-negra pendurada. Papagaio de vintém. Sensacional. Vamos ouvir e ver o Fera, que conseguiu laçar Jesus ali na Via Crucis até a sala de coletiva. O Eric Faria conseguiu uma declaração do Mister antes da coletiva. Fala, Fera. Fala, Mister. Jorge Jesus, ontem o senhor na coletiva disse que o Flamengo era o maior clube do mundo, não desportivamente, esse sim o Real Madrid, porque ganhava títulos. Olha, o Rodinei está atrás de você mostrando a taça. Você acha que o senhor acha que agora pode começar a falar sobre isso? Canela. Ainda não tinha ficado. Segura! Olha o Rodinei passando para o Mister a taça. Isso, olê, Mister! E aí o senhor disse que não desportivamente, porque ainda precisava conquistar títulos. Esse primeiro título da Libertadores nessa nova era, o que significa para o Flamengo, o senhor acha? Eu tenho a certeza do que disse. O Flamengo, em termos do que é paixão e do que é a sua grande torcida de vários milhões e milhões, não só no Brasil, mas fora também do Brasil, não é? É o maior clube do mundo. Agora não é desportivamente. Há muitos clubes à frente do Flamengo que desportivamente ganha títulos, que o Flamengo não tem essa história. Tem que começar a ter essa história de ganhar títulos, porque a partir daí, daqui a uns anos, podem dizer assim, o Flamengo é o maior clube do mundo. Neste momento só podem dizer que o Flamengo é o maior clube do mundo, em termos de adeptos, em termos de torcedores. O senhor imagina o que vai acontecer amanhã, quando vocês chegarem ao Rio de Janeiro? Fazemos um cálculo, se a saída foi tão apaixonante, ao regresso com o título será muito maior, porque isto era também um grande objetivo dos adeptos do Flamengo e também não só do Flamengo, e todos os desportistas de vários clubes do Brasil que sonhavam e que faziam força para que o Flamengo fosse campeão. Eu li algumas declarações hoje de vários jogadores brasileiros, como o Daniel Alves e outros jogadores, como o treinador do Bahia, que partilharam antes que estavam com a equipa do Flamengo, e para todos eles esta vitória também é para eles. O senhor aos 65 anos está com o coração em dia, porque depois de hoje eu acho que foi o maior teste para um coração de um técnico de futebol, não? Não, sabes tu, eu já tenho muitos anos de futebol e a emoção não me tira a razão, e por se me tirasse a razão eu deixava de pensar. E hoje eu esperei o momento que eu achava que poderia dar certo, porque esta equipa do River não podia estar 90 minutos a ser uma equipa com tanta intensidade em cima do portador da bola. Fez com que a gente, durante os primeiros 30 minutos, não conseguimos impor o nosso jogo. Portanto, eu sabia que na segunda parte ia haver mais espaço, sabia que na segunda parte havia jogadores do River que iam, como nós dizemos em Portugal, ficar nas covas, e era o momento de arriscar tudo, e foi isso que fizemos, e fomos felizes, e estou muito feliz pelos jogadores, porque também merecem muito esta vitória. Parabéns, obrigado. Olha, acabei de incorporar uma expressão, boa, ficar nas covas. Vou até anotar aqui. Isso explica a aparente calma dele na partida, porque ele explicou aí que tentou manter a calma, porque não é possível que em algum momento esses caras não vão cansar, porque ele estava diferente hoje, gente. Não tô maluco. Não, tava. Os repórteres falaram na transmissão. Jesus está quieto. É aquilo que o Ricardinho falou, né? Você só adquire as coisas, as experiências, vivendo situações. No caso do jogador ali. No caso do Jesus, ele já viveu situações parecidas como essa, ele já viveu decisões. Lógico que numa magnitude menor que essa do Flamengo está sendo para ele. Ele já viveu outras decisões, essa deve ser uma das maiores da carreira dele. Não é a maior, né? Mas ele já viveu. Ele tinha final e de Copa que Europa. O Ricardinho falou aqui Inédita para ele, né? no primeiro bloco, aquele primeiro bloco foi curtinho nosso, ele falou aqui sobre a situação do cara viver a experiência, e só assim o cara vai. Talvez na próxima decisão do ano que vem, no negócio do Bruno Henrique, dos jogadores. Eles vão saber do Gerson, né? Eles vão saber, o ano passado contra o River aconteceu isso. E o Jesus fala agora, não, já vivi isso, aquela coisa, é normal isso daí. As pessoas experientes têm essa vivência. O primeiro bloco foi hoje? Eu já não lembro mais. O primeiro bloco acho que foi quarta-feira, não foi? Põe aí umas imagens do Jesus normal, pra gente até comparar com o que ele estava hoje, ó. Normalmente,
ele gasta a área técnica ali, porque ele anda para lá e para cá o tempo inteiro, grita e gesticula, e chama os jogadores, e fala com o João de Deus, e passa instrução. Ah lá, hoje ele estava de outra forma, ele não estava se comportando dessa maneira. Ah lá, ó, ele não estava tão intenso assim. Curioso que num jogo muito tenso, e muito intenso, e muito disputado, ele estava mais tranquilo. Mas aí teria que perguntar para ele isso, né? A impressão que eu tenho é que ele estava diferente hoje. Ouvindo os colegas que estavam perto dele ali, tanto da Rádio Globo, que eu vinha ouvindo para cá, quanto da nossa transmissão, do Eric e tal, que eu ouvi em casa, falaram, o Jesus hoje está diferente, está estranhamente calmo. A questão é a seguinte, né? O jogo de hoje foi um jogo diferente para. Pois é. Foi um jogo diferente para o Flamengo, foi um jogo diferente para ele, porque o Flamengo foi dominado. Boa parte da partida o Flamengo estava amarrado, não conseguia jogar. Então, assim, ele passar para os jogadores mais nervosismo do que eles estavam passando em campo, não sei se seria muito, talvez por isso. muito producente, isso né? Até que eu queria comentar sobre isso, porque se você vê, o Ricardinho foi treinador, ele pode até falar melhor que isso. Eu já vivi experiências de descer para um vestiário e falar, vamos tomar a dura agora gigantesca. O treinador vem, fala numa calma, aquela coisa, amansa, passa confiança para os jogadores. Porque sabe que aquela hora a dura talvez não adiante. A dura geralmente é quando o quê? O time tá ganhando 2-0, 3-0 e tá brincando com a bola. Aí você desce pro vestiário 3-0, tu desce grandão, tô bem, marquei 2 gols, aí toma uma dura porque não tá jogando sério. E o Jesus tem essa consciência, que ele já tem um estilo, um temperamento explosivo. Se os caras chegarem no vestiário nervosos, com placar adverso e não conseguindo render aquilo que eles sabem, e o treinador dá uma dura, dá um esporro nos caras, aí ele perde o grupo, perde o time, e o time não consegue voltar para o segundo tempo. E aqui nas redes sociais, o Braz, que é dirigente do Flamengo, fala, não, Marcos Braz, ganhamos o jogo no vestiário, que no vestiário estava uma calma, estava todo mundo tranquilo, acho que o que o Jesus passou para eles, passou tranquilidade para os jogadores. Isso nada mais é do que experiência e vivência do cara do feeling do treinador. Acho eu que em alguns momentos, e vários momentos, acho que ele exagera. Principalmente quando ele chama e o jogador, não de cobrar, mas a forma com que ele cobra. Em vários jogos ele já bateu boca, sim, seriamente, apareceu, hoje mesmo apareceu num jogo com Rafinha, outro com Arão, acho que em determinado momento ele exagera. Mas isso mostra a forma com que ele conduz. Né? Os jogadores o respeitam pela forma que ele conduz, por aquilo que ele passa. Né? E hoje foi um exemplo disso, com a vivência dele, não sei como foi no vestiário, mas enfim, essa tranquilidade, entre aspas, dele, né? Porque lógico, depois do jogo é tudo muito mais fácil de explicar, principalmente quando se ganha. Não, eu estava tranquilo, eu estava sossegado, eu sabia que o adversário ia se desgastar um pouco e tal, né? Mas foram circunstâncias do jogo, porque na verdade a dificuldade do jogo era que o River estava assim, tinha uma imposição muito boa. Mas é isso, ele soube ter o feeling do vestiário de não só observar o jogo na parte técnica e tática, mas do tratamento dos seus jogadores. Né? Hoje, por exemplo, ele não deu de dedo em ninguém. Em outros jogos que ele estava ganhando de 2-3, e a gente até comentou, mas está ganhando de 2-3 e ele está chamando e dando de dedo no jogador. Talvez por uma acomodação, sabendo do temperamento do jogador para não se ter uma acomodação. Quer dizer, o Rafa falou, acomodou, levou esporro. Isso é uma vivência, né? É uma troca e é uma vivência que só o profissional que está no dia a dia comandando o jogador sendo comandado pelo treinador, é que você consegue sentir, né? Porque tem jogadores, Rodrigo, que só funcionam dessa forma, com cobrança. Tem outros jogadores que se você cobrar ele com 5 minutos, dependendo do jeito que você cobrar, você perde o cara. Ele murcha, né? E isso não é dessa geração, não. Isso sempre foi assim, né? E isso você precisa entender como é esse profissional. E o grande treinador é o cara que sabe conduzir dessa forma. Ele sabe ter a sensibilidade, né? E hoje foi um exemplo disso. De repente, essa calma dele foi para justamente não botar mais pressão ainda em cima de um time que já estava pressionado por uma decisão, né? Pelo tempo e principalmente pelo primeiro tempo, né? Porque o River virou ganhando e da forma com que o River jogou o primeiro tempo, acho que ele soube conduzir bem. E tem o seguinte, né? Esse Flamengo do Jesus vive da intensidade total, né?
Então, é todo o tempo, não pode relaxar, não No pode... talo do limite ali, né? Então, assim, o comportamento dele, quando o Flamengo tem a bola, tem a possibilidade de ampliar um marcador, é explosivo. O jogo de hoje não era esse Flamengo tá com a bola, tá vencendo, etc. Era um Flamengo que tinha que correr atrás. Eu acho que isso aí dá um pouco o tom do jogo de hoje. Hoje era para ser diferente, me parece. E, Grafa, a gente falou aqui durante a semana, Jesus é um cara muito experiente, né? Tá aí há 2000 anos, então realmente 2000 anos se tem um andando cara por aí. experiente, é Jesus, não é isso? Então vamos aproveitar, deixa, e rodar uma compilação de frases do Mister que a nossa produção preparou. O melhor de Jesus. Olha o Mister aí. Olha o Jorge Jesus. Esse cara tá pouco tempo no Flamengo e começa a deixar o nome dele escrito. Não vim tirar o lugar a ninguém. Não vim ensinar ninguém. Não sou melhor nem pior que nenhum treinador do Brasil. O que é isso? Descansar? Descansar. Isso não existe. Quinta, sexta, sábado, para descansar. Domingo, para correr. A equipa jogou como o campeão joga. Se tiver que morrer desportivamente, estamos a falar desportivamente, morremos dentro de campo. Mas eu aceito a opinião do treinador do Grêmio. Acha que a equipa dele joga melhor, ponto final. Para mim, quem joga melhor é o Flamengo. São únicos, são diferentes, são apaixonados. Parabéns à torcida do Flamengo, mais uma vez empurrou a equipa para a vitória. Nós no Maracanã começamos o jogo já ganhamos 1-0. A minha vida era Champions, mas a Libertadores também é Champions da América Latina, não é? Guardadas as proporções, a Libertadores é a Champions da América Latina, ainda mais agora com jogo único, né? Sim. Aliás, a gente conversou muito sobre isso antes da partida acontecer, de que na América Latina o perfil do público não se encaixaria com a história do jogo único, que a logística seria difícil, que não era o ideal, ficar copiando a Europa em tudo. Agora que já passou, que vocês viram na prática, o que vocês acharam? Qual é a opinião de vocês depois do evento? A logística continua difícil, porque a gente viu aí, fretaram, gente que fretou o voo com 170 lugares a R$9 mil por pessoas. Ou seja, a logística é difícil aqui para a América do Sul, porque a logística de aeroporto, essas coisas no Brasil não é igual na Europa, que em 2 horas você está de trem em outro país, essas coisas. Aqui na América do Sul, foi bonito, a torcida do Flamengo foi, porque é uma coisa especial. O Flamengo há 38 anos não chega. Talvez se tivesse outro clube brasileiro que está acostumado a chegar, talvez não teria tudo isso que aconteceu. Mas aqui para nós, na América do Sul, um jogo só é mais complicado. Interessante isso que você falou. Eu acho uma micagem. Isso aí é uma imitação barata de um processo que, como você falou, na Europa faz bastante sentido pela comunidade europeia, pela facilidade, carro, vai de um país para outro de carro, de aqui, trem, de avião. Aqui você aprofunda um problema que já é grave, que é da elitização, da impossibilidade de você colocar torcedores verdadeiros que vão todo o tempo, etc. Você imagina o cara, porque a relação que o Flamengo tem com o seu torcedor é uma relação que esse ano está muito bonita, né? E está muito bonita porque o Flamengo acertou o preço dos ingressos, né? Essa história do sócio-torcedor, ouro, prata, bronze, diamante, sei lá o quê, mas que tem a ver muito com fidelidade, né? Não serve para esse jogo único, porque o cara que está ali se esforçando pelo clube,
Ele não tem dinheiro para pagar os R$9.000 por uma passagem, né? Os 40 milhões que falam, 40 milhões de torcedores o Flamengo tem, eu acho que 35, 36 milhões são de classe... Talvez mais até. Até mais. E tirar a possibilidade desses milhões de torcedores de assistirem o Flamengo no Maracanã. Porque tem torcedor do Flamengo, assim, de outros clubes, que às vezes tira de dentro de casa para comprar um ingresso para assistir o Flamengo no Maracanã. E quem tem condições de sair daqui, pegar um vou, pagar R$9.000 para até Lima, eu acho uma sacanagem, para dizer o mínimo. Acho uma sacanagem com o torcedor. Eu perguntei para vocês também, porque eu li um debate no Twitter mais cedo. Eu acho que a nossa Ana Thaís estava conversando com alguém sobre isso na timeline. E aí tem aquele ponto de, talvez para o evento em si, para a TV, tenha funcionado. Mas para o público que não tem acesso, não funciona. Eu acho que também tem a questão técnica também. Por quê? Por exemplo, um jogo feito em determinado, já pré-determinado país, tem essa parte da logística, né, financeira, que é um debate. Debate técnico é a questão de você pré-determinar um local e aí você, entre aspas, lógico, se fosse um time do Peru, quer dizer, mudou de última hora, mas se fosse, por exemplo, no Chile, um time do Chile que chegasse, ele ia ter... Ricardinho, ano que vem é no Maracanã. Pode pegar esse exemplo. Esse exemplo, ano que vem é aqui. Se o Flamengo chegar de novo, se... Enfim, pode ter, mas é uma coisa pré-determinada. Tecnicamente é combinado, é indicado antes da competição, não é no processo, né? E aí, por quê? Por exemplo, antigamente era a melhor campanha, não é isso que decidia em casa, né? Hoje você tem, teoricamente, igualdade de condições, né? Porque por mais que um time tenha sido melhor do que o outro, você... Não faz diferença. Não faz você diferença. Igualou. Você igualou, né? Acho que olham também por esse lado. Agora, concordo com a parte financeira, e principalmente de estrutura, né? Você vê que esse ano, no primeiro ano que eles foram fazer isso, devido às circunstâncias do Chile, tiveram que mudar para o Peru. Quer dizer, teve um monte de gente também com prejuízo ainda maior, né? Porque já tinha... Podia ter dado errado, acabou dando tudo certo, comprado, né? Muita gente já tinha comprado passagem, já tinha hospedagem, enfim, uma série de coisas que teve que viajar manejar. Então, enfim, é uma discussão grande. Eu acho que é uma discussão grande e talvez... não sei se a América do Sul, em determinados países, esteja preparado para essa questão da chegada dos torcedores, né? E a questão do valor também. Mas que, tecnicamente, nesse primeiro momento, eu acho que em igualdade de condições, os dois times chegaram em igualdade de condições para disputar, enfim, dividir do estádio, né? O River levou seu torcedor, o Flamengo também lotou o seu lado, enfim. É uma boa discussão, sabe? Eu acho que é uma boa discussão. Porque até que, mesmo que tenha dado certo, não necessariamente por isso, prova que a ideia é boa, né? Sim. Tem os dois lados, né? E mesmo ano que vem, caso o Flamengo chegue à final, muitos desses torcedores não vão ter condições de assistir, porque o preço dos ingressos vão ser, ou seja... Isso. O futebol, não tem como a gente querer imitar, não. O futebol europeu é um futebol de sucesso, mas as condições na América do Sul são diferentes, o calendário é diferente, o nosso calendário, a gente joga quase o dobro do que eles jogam no outro país. É muito diferente, não tem como ter... tem que ser sucessos diferentes, tanto no futebol europeu como no futebol sul-americano. Ainda mais aqui no Brasil, que é difícil demais a logística no Brasil. Essas Copas não deu certo. Você vê o Papai Noel no Natal aqui, morre de calor com aquela roupa. Porque o Papai Noel tá no frio, né? Aquela roupa, aquela barba toda. Pessoal, olha que legal. Primeira semana do mês de novembro e eu já faturei mais de 35 mil reais. Mês passado, em outubro, eu fiz mais de 100 mil reais. E tudo isso com vendas automáticas e online. Se você quer saber como que eu faço isso, clica no link na descrição desse vídeo que eu vou te contar o meu segredo.